Eu estava em uma reunião importante de trabalho, disso dependia minha promoção. Mas no momento mais crítico a internet do vizinho começou a falhar. É indignante como depois de tantos anos, meu vizinho não pode pagar uma internet melhor. Eu sempre soube que a diferença entre pessoas destinadas ao topo e a massa medíocre reside na capacidade de gerenciar ativos com inteligência cirúrgica. Como executiva de uma grande corporação multinacional, recebo um salário extremamente alto e ostento um padrão de vida que a maioria apenas sonha em alcançar. No entanto, ter dinheiro não significa ter a estupidez de rasgar patrimônio com despesas corriqueiras que não agregam valor real. Enquanto meus colegas ostentavam contratos caríssimos de infraestrutura, eu sempre procurei otimizar cada centavo do meu orçamento mensal. Acredito verdadeiramente que a acumulação de riqueza exige visão estratégica e corte impiedoso de custos fúteis. Para mim, serviços básicos como eletricidade extra, assinaturas secundárias ou contas de utilidade são armadilhas para quem não sabe gerir finanças. Eu moro em um condomínio residencial de altíssimo nível, onde o valor do metro quadrado exige que todos os condôminos mantenham uma postura à altura. Quando me mudei para cá, esperava encontrar vizinhos com o mesmo nível de ambição, preparo e sofisticação financeira que eu possuo. Infelizmente, a realidade de viver em comunidade nos força a dividir espaço com pessoas completamente acomodadas. Essas pessoas ocupam imóveis excelentes, mas mantêm uma mentalidade pequena e tacanha de quem vive apenas para pagar boletos. O exemplo perfeito dessa mediocridade é o Carlos, meu vizinho que mora no mesmo andar que eu. O Carlos é o típico sujeito sem qualquer aspiração profissional relevante, trabalhando em um emprego burocrático de nível médio e vestindo roupas sem nenhum caimento. Ele passa os finais de semana no apartamento fazendo coisas banais e vive uma rotina cinzenta, totalmente desprovida de elegância ou grandes objetivos. Nunca entendi como alguém consegue se satisfazer com tão pouco e viver sem nenhuma vontade de crescer. A presença dele no meu andar sempre foi um contraste incômodo com o meu estilo de vida sofisticado e focado no sucesso. Há cerca de 3 anos, por um acaso do destino, notei que o sinal do Wi-Fi do apartamento do Carlos chegava com excelente intensidade na minha sala de estar. Em uma tarde de domingo, decidi testar algumas combinações simples de senha com base no nome dele e na data do apartamento, e consegui acesso em poucos minutos. Para alguém com meu nível de raciocínio lógico, aquilo não foi um ataque, mas sim a descoberta de um recurso ocioso e mal gerido. Se ele deixava uma rede aberta com uma segurança tão pífia, era natural que alguém com capacidade analítica usasse essa brecha. Desde aquele dia tomei a decisão inteligente de cancelar meu contrato individual e ancorar toda a minha rotina digital no roteador dele. Durante todo esse tempo naveguei, fiz videoconferências e gerenciei investimentos internacionais utilizando a conexão mantida pelo Carlos. Para o estilo de vida pequeno e limitado que ele leva, o pacote de internet que ele contratou parecia razoável na maior parte dos dias. Eu não via o menor sentido em pagar centenas de reais todos os meses para uma operadora quando podia redirecionar esse capital para fundos de investimento. O Carlos nem sequer desconfiava, e a minha rotina corporativa fluía perfeitamente às custas daquele ponto de acesso. Eu me sentia brilhante por aplicar conceitos de eficiência orçamentária até mesmo na infraestrutura do meu lar. No fundo, eu encarava aquela situação quase como uma compensação justa por ter que cruzar com alguém tão sem classe no meu corredor. Afinal de contas, se eu sou obrigada a tolerar a presença de vizinhos medíocres no meu ambiente, nada mais justo do que extrair algum benefício prático disso. Eu sempre parti do princípio de que morar em um prédio de alto padrão impõe deveres implícitos de manutenção de nível a todos os residentes. Se ele pagava a conta no final do mês, estava apenas cumprindo a obrigação básica de manter um serviço ativo para o prédio. Eu utilizava a rede com a consciência tranquila de quem sabe otimizar processos como ninguém. A fragilidade desse arranjo, contudo, começou a se revelar na semana passada, quando enfrentei o momento mais crucial de toda a minha carreira profissional. A diretoria global da minha empresa abriu um processo seletivo interno para uma promoção executiva de altíssimo escalão. Essa vaga representava não apenas o dobro do meu salário atual, mas também a consolidação do meu nome no topo do mercado corporativo. Eu passei meses trabalhando em uma apresentação estratégica impecável, cheia de gráficos complexos, dados financeiros e projeções de mercado. Tudo estava desenhado para demonstrar a minha indiscutível superioridade técnica sobre os demais candidatos internos. O dia da avaliação final chegou e a reunião virtual ao vivo foi agendada diretamente com o Conselho Diretivo Sênior, sediado no exterior. Preparei o meu escritório em casa com todo rigor,
cuidando da iluminação, da minha postura e do meu traje impecável. Liguei meu notebook corporativo de última geração e me conectei, como sempre fiz nos últimos 3 anos, à rede do Carlos. Eu estava absolutamente confiante de que aquela tarde selaria minha ascensão definitiva ao topo da pirâmide da empresa. Nada poderia dar errado, pois o meu conteúdo era perfeito e meu talento para liderar era amplamente reconhecido por todos. A reunião começou pontualmente e fui a segunda a apresentar, assumindo o controle da tela compartilhada com uma oratória firme e dominadora. Os diretores globais anotavam cada palavra minha e balançavam a cabeça em sinal claro de aprovação e respeito. Eu estava no ápice da minha performance, detalhando os números de lucratividade e cortando as objeções com precisão cirúrgica. Faltavam apenas 2 minutos para eu concluir a tese final que garantiria a minha nomeação oficial para o cargo. A sensação de vitória iminente preenchia a minha sala enquanto eu explicava o slide mais valioso do projeto. Foi exatamente no segundo mais crítico da minha fala que a imagem da videoconferência travou completamente em um frame distorcido. O áudio dos diretores virou um chiado incompreensível e, em questão de segundos, a mensagem de falha de conexão cobriu toda a minha tela. Um frio gelado correu pela minha espinha ao perceber que o ícone do Wi-Fi no canto do sistema operacional mostrava ausência total de sinal. Tentei atualizar a página desesperadamente, mas o sistema simplesmente não encontrava a rede do Carlos em lugar nenhum. O desespero tomou conta de mim enquanto os segundos mais caros da minha vida profissional escorriam pelo ralo. Sem pensar 2 vezes, levantei da cadeira e corri em disparada até o corredor social para entender o que estava acontecendo. Ao me aproximar da porta do apartamento do Carlos, ouvi claramente o som de passos e o bip característico do modem sendo reiniciado. Aquele homem medíocre tinha simplesmente caminhado até a tomada e desligado o aparelho no meio da tarde para reiniciar a rede. Ele não teve a menor sensibilidade ou planejamento para perceber que pessoas com responsabilidades reais no prédio poderiam precisar de estabilidade. Fiquei parada no corredor, tremendo de ódio, enquanto assistia as luzes do roteador dele piscarem devagar na tentativa de restabelecer o sinal. Quando a conexão finalmente voltou e consegui entrar de novo na sala virtual, a reunião já havia sido encerrada sumariamente pelo conselho. Pouco tempo depois, recebi um e-mail seco informando que, devido à minha instabilidade técnica inaceitável, a promoção havia sido entregue a um colega mediano. Minha oportunidade de ouro de subir de patamar foi destruída pela pura mesquinharia e falta de preparo de um vizinho limitado. É absolutamente indignante e inacreditável que, depois de tantos anos morando em um edifício desse porte, um homem adulto não tenha a capacidade financeira nem a hombridade de pagar por um pacote de fibra ótica de alta velocidade. A incompetência e o pão-durismo do Carlos estragaram o momento mais importante da minha história corporativa, e eu não pretendia deixar isso impune. Comentários da história principal. Usuário anônimo 1 diz: a madama é executiva internacional de alto escalão, ganha rios de dinheiro, mas quer exigir SLA de empresa e fibra ótica no Wi-Fi que ela rouba do vizinho sem ele saber? A cara de pau não tem limite. Resposta da OP. Ele mora em um condomínio residencial de luxo e tem a obrigação implícita de manter um padrão técnico à altura do prédio, por uma questão elementar de respeito ao condomínio e aos vizinhos de alto nível. Usuário anônimo 2 diz: se você tinha um salário multinacional tão espetacular, por que raios não pagava R$100 na sua própria internet em vez de ficar dependendo do sinal dos outros? Resposta da OP. É exatamente por cortar custos fúteis e otimizar recursos operacionais que pessoas ricas acumulam patrimônio de verdade, enquanto assalariados comuns queimam dinheiro com boletos desnecessários. Atualização 1. Já se passaram 5 dias desde a última atualização. O ressentimento amargo pela perda da minha promoção executiva simplesmente não me deixou dormir uma única noite em paz. Fiquei repassando a cena da reunião caindo e a imagem daquele vizinho insignificante estragando meu futuro profissional sem nem saber o estrago que fazia. Quanto mais eu pensava no assunto, mais ficava claro que a omissão e o desleixo dele ultrapassaram todos os limites do aceitável em um condomínio de alto padrão. Eu decidi que não deixaria essa falta absoluta de consideração e de postura do Carlos sair impune. Na terça-feira pela manhã, vesti um dos meus ternos mais alinhados para manter a imponência e marchei pelo corredor até a porta dele. Bati com força na madeira para garantir que ele entendesse que a conversa seria séria e sem rodeios. Quando Carlos abriu a porta com uma cara de sono ridícula, encarei aquele homem de frente sem hesitar um segundo. Fiz questão de listar, com tom frio e firme:
o prejuízo financeiro gigantesco que a atitude irresponsável dele havia me causado. Expliquei minuciosamente que a queda da rede no horário comercial destruiu minha avaliação frente à diretoria internacional. Diante daquela figura acanhada na minha frente, exigi verbalmente e sem hesitar que ele me reembolsasse a diferença salarial exata que deixei de ganhar com a promoção. Disse a ele que a perda desse bônus era a responsabilidade direta do péssimo serviço que ele insistia em manter na unidade dele. Para evitar novos vexames no andar, ordenei que ele contratasse imediatamente o pacote de fibra ótica mais caro e potente do mercado. Deixei claro que morar em um prédio executivo exige investimentos à altura e que eu não aceitaria ser prejudicada por contenção de despesas alheia. A minha cobrança foi cirúrgica, profissional e totalmente fundamentada na lógica de convivência. O Carlos, no entanto, reagiu de uma forma que me subiu o sangue instantaneamente. Em vez de se desculpar pelo transtorno ou demonstrar o mínimo de vergonha pela sua pequenez, ele me olhou com uma cara de deboche insuportável. Ele soltou um sorriso irônico, como se não estivesse alcançando a gravidade técnica da situação que eu relatava. Sem dizer uma única palavra articulada, ele simplesmente puxou a maçaneta e fechou a porta na minha cara de forma extremamente rude. Fiquei parada no capacho sentindo o peso daquela humilhação inaceitável vinda de alguém tão inferior. Aquela atitude debochada foi o limite absoluto para minha paciência com aquele tipo de conduta. Se ele não tinha a menor compostura ou educação para viver em um condomínio residencial de alto nível, arcaria com as consequências legais e administrativas. Um homem que se recusa a manter um padrão mínimo de qualidade no imóvel onde mora não merece tolerância de vizinhos sérios. Voltei para o meu apartamento fervendo de indignação e me sentei na escrivaninha para traçar uma resposta à altura. Eu sei exatamente como usar a burocracia contra pessoas que não sabem se comportar em sociedade. Abri o portal do morador e redigi um relatório formal extremamente detalhado para a administração e para o síndico do edifício. No documento, acusei o Carlos de operar uma rede clandestina e descontrolada de downloads ilícitos que estava estrangulando a largura de banda do andar. Argumentei que o tráfego nocivo gerado pela unidade dele colocava em risco a segurança cibernética de profissionais que trabalhavam de home office. Exigi sanções imediatas e a vistoria da fiação do apartamento dele para proteger o patrimônio do prédio. Garanti que a queixa ficasse registrada nos anais do condomínio para envergonhá-lo publicamente. Mesmo após enviar o relatório, senti que a burocracia do condomínio demoraria demais para dar o recado de forma didática. Pessoas com esse tipo de mentalidade limitada não entendem e-mails formais. Elas só reagem quando são marcadas diretamente no seu espaço. Peguei um marcador permanente preto de ponta grossa na minha gaveta de escritório e voltei ao corredor no meio da noite. Aproximei-me da porta do Carlos com a determinação de quem aplica uma sanção pedagógica necessária. Escrevi palavras bem diretas e visíveis na madeira da porta e na caixa de correio individual dele. Deixei registrado em letras garrafais que aquele morador era um perigo para o padrão do prédio e um vizinho sem compostura. Olhar para a porta dele pichada me trouxe uma sensação imediata de justiça restabelecida. Pessoas que agem de forma mesquinha e arrastam os outros para a mediocridade precisam ser expostas para o julgamento de todos. Eu fiz o que qualquer executiva com liderança faria ao identificar um elemento desestabilizador no seu ambiente. A marcação ficou perfeita e era impossível de ser ignorada por qualquer pessoa que saísse do elevador. Durante os dias seguintes, notei o constrangimento dele ao sair de casa e tentar raspar a tinta da porta com produtos de limpeza baratos. Ele olhava para os lados no corredor tentando descobrir quem havia feito aquilo, mas eu mantive minha postura inabalável. Quando nos cruzávamos na garagem, eu mantinha o queixo erguido e nem sequer olhava na cara dele. A mensagem estava dada e o recado sobre manter um padrão mínimo no nosso andar foi transmitido com clareza. Ele soube exatamente de onde veio a cobrança e o motivo do seu isolamento. Mesmo com a porta pichada, notei que o sinal de internet dele continuava instável e sem a velocidade que eu exigia para minhas reuniões diárias. Ele simplesmente não tomou a providência de ligar para a operadora para fazer o upgrade exigido. A passividade dele diante de uma cobrança tão clara me irritava cada vez mais a cada teste de velocidade que eu fazia. Parecia que ele fazia questão de manter o serviço medíocre apenas para afrontar a minha autoridade no prédio. Essa teimosia burra de quem aceita viver no lixo me tirava completamente do sério. Minha rotina de trabalho continuava prejudicada porque eu precisava rotear os dados do celular a todo momento, gastando meu pacote pessoal. A sensação de ter que pagar por dados móveis enquanto um vizinho mantém um roteador ligado ao lado me dava uma raiva profunda.
Eu sentia que estava sendo lesada duplamente por um sujeito que não tinha a menor noção de convivência. O Carlos continuava fingindo que nada estava acontecendo, entrando e saindo do prédio com aquela sacola de compras baratas. A inércia dele estava testando os meus limites de uma forma perigosa. A tensão no nosso andar atingiu um ponto crítico e o ar parecia pesado toda vez que a porta do elevador abria. Eu sabia que a administração não resolveria nada rápido e que o Carlos continuava ignorando meus avisos explícitos. A minha raiva não era apenas pelo dinheiro ou pela promoção perdida, mas pelo desrespeito de ver alguém de nível tão baixo minando meu conforto. Se ele achava que uma pichação na porta era o máximo que eu faria para defender o meu padrão de vida, estava tragicamente enganado. A batalha pela infraestrutura do nosso andar estava apenas começando e eu não aceitaria perder para o medíocre. Comentários da atualização 1. Usuário Anônimo 1 diz: você foi na porta do cara cobrar o reembolso do seu salário e exigir suporte técnico de uma internet que você surrupiava sem ele nem saber? Você devia estar no hospício, isso sim. Resposta da OP. Vizinhos em prédios desse padrão têm obrigações implícitas de convivência e manutenção de qualidade. E o mínimo que se espera é que arquem com os prejuízos da sua própria negligência. Usuário Anônimo 2 diz: a grande executiva de multinacional surtou tanto porque não tem R$100 que virou pichadora de porta igual uma criança de 12 anos revoltada. Que papelão ridículo! Resposta da OP. Foi uma medida pedagógica e corretiva estritamente necessária para aplicar disciplina a um morador sem classe, que só entende recados quando marcados diretamente no seu espaço. Atualização 2. Já se passaram 3 semanas desde a última atualização. Como era absolutamente de se esperar de uma administração fraca, omissa e composta por aposentados sem visão corporativa, minhas queixas sobre o Carlos foram ignoradas. O síndico enviou apenas uma notificação genérica sobre convivência no grupo do prédio, sem tomar nenhuma atitude concreta contra a rede dele. Percebi que no mundo real, assim como no ambiente de negócios, se você quer um problema resolvido, precisa assumir o controle direto. Ninguém naquele condomínio tinha a coragem ou a firmeza necessária para impor ordem a um morador problemático. Eu entendi que a gestão da infraestrutura do nosso andar teria que ser feita pelas minhas próprias mãos. Esperei o prédio inteiro dormir em uma quinta-feira de madrugada para colocar meu plano de neutralização em prática. Peguei uma tesoura de poda pesada que guardava na minha área de serviço e saí no corredor com passos silenciosos. Fui até o painel central de distribuição de fiação que fica embutido na parede do nosso andar. Com a habilidade de quem toma decisões estratégicas sob pressão, abri a trava da caixa metálica. Identifiquei rapidamente o cabo de fibra trançada que levava o sinal diretamente para o apartamento do Carlos. Sem hesitar um segundo, posicionei a lâmina da tesoura e cortei intencionalmente a fiação principal do meu vizinho. O estalo do cabo se rompendo foi o som mais gratificante que ouvi em semanas de frustração acumulada. Se aquele homem não sabia usar a tecnologia com responsabilidade e sem prejudicar quem realmente produz valor, ele simplesmente não deveria ter acesso a ela. Cortei o fio em vários pontos menores para garantir que um simples emendo não resolvesse o problema dele de imediato. Fechei a caixa de distribuição com calma e sorri ao ver o trabalho cirúrgico concluído. Para me certificar de que ele sentisse todo o peso de ser um vizinho inconveniente e indesejado no prédio, fui até a porta dele. Tirei do bolso um tubo de cola industrial de secagem rápida e alta aderência. Derramei uma quantidade generosa de cola diretamente no miolo da fechadura da porta principal do apartamento dele. Preenchi todo o mecanismo até que ficasse completamente selado e impossível de girar com qualquer chave. Aquele ato final garantiu que a lição sobre respeito e padrão de vida fosse gravada na rotina diária dele. Voltei para o meu apartamento com a sensação de dever cumprido e dormi como não dormia há quase um mês. Na manhã seguinte, ouvi o barulho do Carlos tentando colocar a chave na fechadura e percebendo que estava totalmente travada. O desespero dele ao tentar sair para trabalhar e notar que a chave nem sequer entrava no buraco foi poético. Da minha mudo de porta, ouvi ele esmurrando a madeira e chamando o zelador aos gritos. Ele finalmente estava experimentando na pele o transtorno de ter sua rotina bloqueada por incompetência alheia. Enquanto o zelador tentava desesperadamente ajudar o Carlos a destravar a porta, preparei meu café da manhã com tranquilidade. Abri o aplicativo de mensagens no celular e acessei o grupo oficial de moradores de todo o condomínio. Redigi uma mensagem pública detalhada, fria e extremamente polida para todos os condôminos lerem.
Publiquei abertamente que a presença do Carlos e seus hábitos duvidosos estavam atraindo falhas técnicas, vandalismo e uma nítida desvalorização para o nosso andar. Apontei que a falta de classe dele estava transformando o nosso corredor em uma área decadente e insegura. A repercussão no grupo foi imediata, com vários vizinhos enviando emojis de preocupação e pedindo explicações à administração. Eu fiz questão de responder a cada comentário mantendo uma postura de vítima indignada com a decadência do prédio. Dobrei a aposta na minha estratégia porque a minha carreira corporativa sempre me ensinou uma regra clara: os fracos e ineficientes devem ser expelidos do sistema. Se o Carlos não tinha capacidade de acompanhar o nível do condomínio, ele deveria vender o imóvel e se mudar para um bairro periférico. A minha ação foi uma defesa legítima do valor patrimonial do meu próprio apartamento. Durante a tarde, o técnico da operadora de internet finalmente chegou ao prédio para verificar por que o Carlos estava sem sinal. Eu observei pelo olho mágico o profissional abrir a caixa de distribuição e balançar a cabeça perplexo com os fios picotados. O Carlos estava ao lado dele, vermelho de raiva, gestuando freneticamente e apontando para a minha porta. Eu simplesmente ignorei o falatório no corredor e continuei trabalhando no meu notebook usando os dados móveis do meu telefone. A raiva dele era a prova viva de que a minha intervenção tinha atingido o ponto mais sensível da sua mediocridade. Para reparar a fechadura selada com cola, ele teve que chamar um chaveiro de urgência e pagar um valor altíssimo pelo serviço. Ver aquele homem gastando dinheiro do próprio bolso para consertar o que a sua audácia provocou foi reconfortante. Ele passou o fim de semana inteiro sem internet e sem conseguir trancar a porta direito até a troca do miolo. Cada transtorno que ele enfrentou foi pouco perto do prejuízo de uma promoção corporativa perdida. Eu me sentia no controle absoluto da situação e no topo da hierarquia moral do nosso andar. Os outros moradores do prédio começaram a olhar para o Carlos com desconfiança depois da minha publicação no grupo social. Pessoas que antes cumprimentavam ele no elevador agora preferiam manter o silêncio ou olhar para o celular. A reputação dele no edifício estava completamente arruinada pela narrativa precisa que eu construí sobre a sua conduta. Ele virou o pária do condomínio, exatamente o lugar que pessoas do nível dele deveriam ocupar. A minha superioridade estratégica se provou mais uma vez eficaz na prática. Mesmo usando a rede 4G do celular, que era consideravelmente mais lenta e cara, eu me recusava a dar qualquer passo atrás. Eu tinha convicção de que ele cederia à pressão, contrataria a melhor fibra do mercado e ainda me pediria desculpas publicamente. A vitória parecia questão de tempo e eu comemorava internamente cada olhar de desespero que ele dava no corredor. Eu estava no comando da narrativa e moldando o ambiente para que apenas os mais aptos prevalecessem. A minha determinação era inabalável, e eu não temia nenhuma retaliação da parte dele. No entanto, notei um movimento estranho no corredor ao final daquela semana, com o síndico caminhando acompanhado de 2 homens de terno escuro. Eles paravam em frente às luminárias do teto e apontavam para os cantos das paredes com cadernos de anotação. O Carlos saiu do apartamento e conversou com eles em tom baixo, com um sorriso contido que me deixou levemente intrigada. Uma sensação incômoda de que algo estava fora do lugar começou a rondar meus pensamentos no final daquela tarde. Mas afastei essa dúvida rapidamente, convicta de que minha posição corporativa me tornava intocável por qualquer um ali. Comentários da atualização 2. Usuário anônimo 1 diz: espera aí, você cortou os cabos do vizinho com tesoura de poda para se vingar. Sendo que o seu próprio acesso vinha do roteador dele? Você literalmente cortou a única internet que usava. Resposta da OP. Eu utilizaria os dados móveis do celular temporariamente como custo operacional até que ele fosse forçado pela administração a reestruturar todo o sistema de rede. Do andar. Usuário anônimo 2 diz: isso só pode ser ficção ou piada. Ninguém com 2 neurônios comete crime de dano, cola fechadura e confessa abertamente no grupo do prédio por causa de Wi-Fi alheio. Resposta da OP. Somente executivos que estão no topo da pirâmide corporativa entendem a necessidade de defender sua posição e seu território com extrema firmeza contra a ineficiência alheia. Atualização 3. Já se passaram 2 meses desde a última atualização. Tudo que eu construí com tanto esforço, status e dedicação ruiu da forma mais vil, desumana e injusta que se pode conceber. Eu achava que tinha o controle absoluto da situação no meu andar, mas fui vítima de uma emboscada covarde organizada pela administração e pelo Carlos. O meu vizinho chamou não apenas os técnicos da operadora, mas também a Polícia Civil para registrar os danos na fiação e na fechadura. O que eu jamais poderia prever é que o síndico havia instalado uma câmera discreta no teto do corredor poucas semanas antes.
Essa câmera oculta tinha sido colocada devido a reclamações antigas de outros moradores sobre encomendas sumidas, algo totalmente alheio a mim. No entanto, a gravação de segurança pegou com uma clareza absoluta e em alta definição o exato momento em que usei a tesoura na fiação do Carlos. O vídeo também mostrava, sem margem para dúvidas, o instante em que derramei a cola industrial no miolo da fechadura dele. As imagens me mostravam agindo no meio da noite com uma precisão que eles usaram de forma maldosa contra a minha imagem. Fui pega em uma armadilha tecnológica ridícula montada por pessoas de nível inferior. Em questão de dias fui convocada para uma reunião extraordinária da junta do condomínio com a presença de um advogado contratado por eles. Eles apresentaram a gravação em uma tela gigante na sala de reuniões e me aplicaram uma multa astronômica por infração grave e vandalismo. Para piorar a situação de forma irreversível, o Carlos abriu um processo criminal formal contra mim por dano qualificado ao patrimônio. A Polícia Civil abriu um inquérito e fui intimada a prestar depoimento na delegacia do meu bairro como réu primária. Fiquei chocada com a audácia daquele homem em levar um conflito de condomínio até as autoridades policiais. Como se o pesadelo jurídico e financeiro no condomínio não fosse suficiente, o desastre tomou proporções devastadoras para minha vida profissional. A notícia do processo criminal e da investigação por vandalismo vazou da gestão do prédio e chegou diretamente aos recursos humanos da minha empresa. A informação chegou por meio de uma checagem de conduta e antecedentes promovida pela própria matriz para os cargos de liderança. O Departamento de Compliance da multinacional abriu um processo interno de auditoria sobre a minha conduta ética fora do ambiente corporativo. A minha reputação ilibada, acumulada em anos de trabalho duro, foi colocada em xeque por causa de fios cortados. Fui chamada à sala da Vice-Presidência de Recursos Humanos na terça-feira passada para prestar esclarecimentos formais sobre o ocorrido. Tentei explicar que tudo não passava de uma intriga de vizinhos medíocres e uma reação legítima para proteger meu desempenho de trabalho. No entanto, os executivos me olhavam com uma expressão de desaprovação fria e totalmente distante. Eles leram o boletim de ocorrência e viram as fotos das pichações e da fechadura colada que o advogado do Carlos anexou ao processo. A postura deles foi de absoluta rigidez moral, ignorando todo o meu histórico de lucros entregues à empresa. O que eu usava como estratégia de economia inteligente e controle de ambiente virou a prova irrefutável para o meu processo de demissão sumária. O parecer final da diretoria foi implacável e fui demitida por justa causa por desvio ético inconciliável com os valores da firma. Perdi meu salário executivo, minhas opções de ações, meu plano de saúde corporativo e todos os bônus acumulados no ano. Fui escoltada pelos seguranças do edifício comercial até a porta da rua carregando meus pertences em uma caixa de papelão. A humilhação pública de ser expelida do meu próprio local de trabalho foi a pior dor que já senti na vida. A mesma arrogância e firmeza com que tentei pisar no Carlos e impor minha vontade no andar foram exatamente o combustível que me jogou no chão. O mercado executivo da minha área é extremamente restrito e a notícia da minha demissão por justa causa se espalhou como rastro de pólvora. Todas as portas de multinacionais e grandes empresas se fecharam instantaneamente para o meu currículo. Recrutadores que antes me disputavam a tapas agora nem sequer respondiam minhas mensagens no LinkedIn. Minha carreira brilhante e minha posição no topo da sociedade foram destruídas em questão de semanas. Voltar para o apartamento no condomínio de luxo virou um suplício diário insuportável. Os vizinhos que antes me olhavam com respeito, agora desviam o olhar ou cochicham quando entro no elevador. O síndico enviou notificações judiciais diárias exigindo o pagamento imediato das multas acumuladas sob pena de penhora da minha unidade. O Carlos me cruza no corredor com uma postura serena, mantendo um silêncio que me fere muito mais do que qualquer discussão gritada. Ele venceu a disputa da forma mais sórdida, usando o sistema burocrático contra mim. Estou gastando minhas últimas reservas financeiras para pagar advogados criminalistas para tentar evitar que esse inquérito se transforme em uma condenação de prisão. As contas de condomínio e as multas estão acumulando juros altíssimos que eu já não tenho como honrar sem o meu salário executivo. A sensação de impotência é esmagadora e passo as noites em claro, encarando o teto da minha sala. Não consigo aceitar como a minha inteligência e capacidade foram derrotadas por um sujeito tão insignificante. O sistema corporativo e a justiça se uniram para proteger a mediocridade e punir quem tem ambição. Para piorar, recebi uma notificação extrajudicial do proprietário do apartamento onde moro solicitando a desocupação do imóvel.
Ele alegou que as denúncias de vandalismo e a presença da polícia no prédio violaram as cláusulas do contrato de locação de alto padrão. Tenho 30 dias para reunir minhas coisas e deixar o condomínio que eu considerava o símbolo do meu sucesso social. Não tenho para onde ir e meus investimentos estão congelados por conta das custas processuais que o advogado do Carlos exigiu. Minha vida luxuosa se transformou em um monte de escombros de uma hora para outra. A raiva que sinto do Carlos se transformou em uma amargura profunda e corrosiva que consome todas as minhas energias diárias. Olho para a porta dele e vejo que ele contratou finalmente um serviço de internet exclusivo e novinho para o apartamento dele. A ironia de ver a luz da fibra ótica dele piscando no corredor enquanto estou desempregada e arruinada é um veneno constante. Fui punida severamente por tentar exigir excelência de quem não tem capacidade de entregar nada. O mundo pune os fortes e dá razão aos acomodados que vivem na sombra do esforço alheio. Agora estou arrumando minhas malas em caixas de papelão no meio de uma sala que antes era o meu orgulho. Os oficiais de justiça devem bater na minha porta na próxima semana para formalizar as garantias do processo criminal. Não tenho mais amigos no meio corporativo e meus contatos sociais desapareceram assim que o escândalo estourou. Fui deixada completamente sozinha para lidar com os cacos da minha existência destruída. A ameaça de falência total, e até de um cumprimento de pena em regime aberto ronda meu futuro de forma terrível. Comentários da atualização 3. Usuário anônimo diz: parabéns. De executiva sênior que economizava R$100 por mês a ré primária processada por vandalismo e demitida por justa causa. O prêmio de inteligência financeira do ano é todo seu. Resposta da OP. A empresa agiu com pura inveja corporativa e mediocridade ao desvalorizar um talento do meu calibre por causa de uma bobeira doméstica perfeitamente justificável. Usuário anônimo 2 diz: a ganância e o desprezo que você tinha por todo mundo finalmente cobraram a conta. Achava que estava pisando nos outros e acabou no fundo do poço por causa do próprio ego. Resposta da OP. O sistema atual é totalmente desenhado para proteger pessoas medíocres e acomodadas como Carlos, enquanto pune rigorosamente quem tem a coragem de exigir padrão e excelência. Atualização 4. Já se passaram 5 meses desde a última atualização. A minha vida antiga, sofisticada e repleta de privilégios executivos acabou completamente e não sobrou absolutamente nada dela. Tive que vender praticamente todos os meus bens de valor, joias, carros importados e esvaziar minhas economias para arcar com os honorários dos advogados. Paguei as reparações do prédio e as multas astronômicas do condomínio apenas para evitar um cumprimento de pena em regime fechado na justiça criminal. O processo por dano qualificado me custou até o último centavo que guardei durante anos de trabalho na multinacional. Fui reduzida a uma sombra do que um dia fui no mercado corporativo. Hoje estou morando em um apartamento minúsculo, escuro e antigo na periferia mais distante da cidade. As paredes do imóvel têm infiltrações visíveis, as janelas dão para um beco barulhento e o cheiro de mofo é constante. Estou completamente sem emprego, com a reputação destruída em todas as agências de recrutamento e com um histórico criminal pendente que impede qualquer contratação. O meu currículo brilhante virou um pedaço de papel inútil que ninguém mais aceita no mundo corporativo. Passo meus dias sobrevivendo de pequenos trabalhos freelancer que pagam uma fração do que eu costumava gastar em um único jantar. Ontem à noite foi o momento mais humilhante e doloroso de toda a minha existência nesta terra. Eu estava assinando o contrato de prestação de serviços e pagando, pela primeira vez em toda a minha vida, a fatura do meu próprio serviço básico de internet. Quando a equipe técnica terminou a instalação do roteador genérico na minha parede descascada, fechei a porta e fiquei sozinha. Sentei no chão frio da sala vazia, sem nenhum móvel sofisticado, e chorei sem parar por horas seguidas. O choro era de um desespero profundo, vindo do fundo de uma alma que perdeu tudo o que valorizava. O peso esmagador do meu próprio orgulho, da minha arrogância tacanha e da minha mesquinharia finalmente me destruiu por completo. Fiquei horas encarando as luzes verdes do roteador barato piscando devagar na parede escura da minha nova sala. Naquele silêncio ensurdecedor, percebi com clareza aterrorizante o nível inacreditável do meu próprio delírio nos últimos 3 anos. Eu destruí uma carreira executiva promissora, minha dignidade profissional, minhas economias e meu futuro inteiro por uma estupidez inexplicável. Tudo porque me recusava categoricamente a pagar R$100 pela minha própria internet e me achava superior demais para aceitar as regras da vida em sociedade. Olhando para trás, a minha postura classista e o meu desprezo pelo Carlos eram apenas uma máscara grotesca para esconder a minha própria ganância.
Eu me achava uma estrategista brilhante por economizar em uma conta básica, mas fui a pessoa mais ignorante e cega de toda essa história. O Carlos, que eu tanto humilhei e chamei de medíocre, continua morando no mesmo apartamento de alto padrão, vivendo a vida tranquila dele em paz. Ele nunca precisou provar nada para ninguém, enquanto eu destruí minha vida tentando provar uma superioridade que nunca existiu. A ironia da minha situação é tão cruel que mal consigo respirar quando penso nisso. O valor que perdi com a promoção executiva, os bônus acumulados e a demissão por justa causa dariam para pagar internet de altíssima velocidade por várias encarnações. A minha mesquinharia me fez economizar trocados enquanto eu jogava milhões de reais no lixo da minha própria arrogância. Fui incapaz de ver o óbvio porque estava cega pelo status e pelo prazer doentio de pisar em quem eu considerava inferior. A fatura de R$ 100 que paguei ontem à noite é o recibo oficial da minha falência moral e financeira. Não há justificativa técnica, corporativa ou lógica no mundo que limpe a vergonha do que fiz. As poucas pessoas da minha família que ainda falam comigo olham para mim com pena e decepção velada. Ninguém consegue entender como uma executiva articulada caiu tão fundo por causa de um conflito fútil por sinal de Wi-Fi no corredor. Eu me tornei uma piada triste, uma história de alerta sobre como o orgulho cego pode destruir uma vida inteira em questão de meses. Quando ando pelo bairro periférico onde moro hoje, sinto vergonha de cruzar com os moradores locais. O meu classismo foi desmontado peça por peça pela realidade dura de não ter onde cair morta. O processo criminal foi suspenso condicionalmente mediante o pagamento de cestas básicas e prestação de serviços comunitários aos fins de semana. Aos sábados de manhã, em vez de estar em reuniões corporativas ou em restaurantes de luxo, estou varrendo pátios de creches públicas para cumprir pena. Cada varrida na calçada é um lembrete violento de até onde a minha pequenez mental me levou. Eu me sinto miserável, derrotada e sem qualquer perspectiva de voltar a ocupar o espaço que um dia foi meu. A vida me deu a resposta mais dura possível para o meu desprezo pelos outros. Às vezes fico olhando a luz do roteador piscando no escuro e lembro do som do modem do Carlos sendo desligado naquela tarde de reunião. Se eu tivesse tido a maturidade simples de pagar minha própria conta de internet, hoje eu seria diretora internacional da multinacional. Estaria morando na Europa, ganhando em moeda forte e desfrutando do topo do mundo corporativo que tanto desejei. Em vez disso, troquei um império profissional por uma briga miserável de corredor motivada por R$ 100 por mês. Essa conta matemática da minha ignorância me perseguirá até o último dia da minha vida. Não tenho mais coragem de acessar redes sociais profissionais nem de procurar antigos colegas de trabalho para pedir ajuda. O constrangimento da demissão por justa causa por vandalismo e furto de sinal é uma marca indelével no meu nome. Aprendi da pior forma que o status sem caráter é apenas uma ilusão frágil que rói por dentro até desmoronar. O meu castigo não foi apenas financeiro, foi a perda total da minha identidade e da imagem de mulher forte que construí. Hoje sou apenas uma mulher quebrada morando em um quarto e sala alugado. A noite avança na periferia e o barulho dos carros velhos na rua lembra a todo segundo onde fui parar por causa do meu ego. O meu roteador próprio continua piscando, entregando o sinal que paguei com o pouco dinheiro que sobrou do meu suor. Não há vitória nisso, não há orgulho, apenas a dor amarga de quem reconheceu a própria ruína tarde demais. Eu fui a única arquiteta da minha desgraça e não posso culpar o Carlos, a polícia ou a empresa pelas minhas escolhas. O meu próprio preconceito e minha ganância fecharam as portas do meu futuro para sempre. Termino este relato sem nenhuma pretensão de buscar compaixão ou perdão de quem quer que seja, porque sei que não mereço. O choro no chão frio da sala foi o fim definitivo daquela executiva arrogante que se achava dona do mundo. Agora restou apenas esta realidade nua e crua, encarando uma luz de Wi-Fi paga do meu bolso em uma casa simples. A vida cobra cada conta que deixamos de pagar por vaidade. E a minha fatura foi a minha própria vida. Desligo o notebook barato que comprei de segunda mão e encerro aqui a minha história, completamente derrotada pelo meu próprio orgulho.